Olá, esta é uma apresentação do trabalho Calculadora de Risco Cardiovascular utilizando redes neurais profundas em dados tabulares, do workshop de tese e dissertações de 2020. Trata-se de um trabalho de mestrado, ainda em andamento, do aluno Tito Barbosa Rezende, orientado pela professora doutora Sandra Ávila e o médico Dr. Luiz Sérgio de Carvalho. Doenças cardiovasculares são a causa número 1 de mortes no mundo. Morrem por ano cerca de 655 mil pessoas nos Estados Unidos, 388 mil no Brasil e cerca de 1,8 milhões na União Europeia. No Brasil, isso corresponde a 27% das mortes no país. São cerca de 1.100 mortes por dia, 2 vezes mais que todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais do que acidentes e violência e 3 vezes mais do que doenças respiratórias. E os maiores riscos envolvendo doenças cardiovasculares são falha cardíaca, derrame, infarto e óbito. A comunidade médica denomina esses riscos de MACE, do inglês Major Adverse Cardiac Events. Uma importante ferramenta no combate às doenças cardiovasculares são as calculadoras de risco. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, no suporte à decisão médica quanto a uma intervenção ou tratamento. As duas calculadoras mais utilizadas e recomendadas pelos guidelines de cardiologia são GRACE 2.0 e TIMI-50. Ambas utilizam dados clínicos de paciente como idade, histórico, pressão e diabetes. Essas calculadoras foram obtidas com modelos estatísticos como regressão logística e riscos proporcionais de Cox. Nos últimos anos, temos visto um grande sucesso do Deep Learning e seu desempenho muito superior em relação a outras técnicas mais tradicionais. Um exemplo é a classificação de imagens com as redes convolucionais. Um outro exemplo é o processamento de texto com as redes chamadas de transformers. Contudo, este mesmo sucesso ainda não ocorreu com dados tabulares, como é o caso dos dados clínicos de pacientes. Portanto, será que é possível utilizar Deep Learning para calcular risco cardiovascular? Bom, no atual cenário, quem domina na área médica ainda são os modelos baseados em regressão logística. Para dados tabulares, o grande rei das competições do Kaggle e o algoritmo mais utilizado no setor de tecnologia é o XGBoost. Quanto às redes neurais, até mesmo elas não têm se destacado com dados tabulares. No entanto, algumas arquiteturas promissoras surgiram em 2019 e 2020 que podem mudar esse jogo, como a Tabnet. Para utilizar Deep Learning para a predição de risco cardiovascular, existem ainda alguns desafios a serem vencidos. Primeiramente, temos um desafio com o volume de dados, pois a base disponível para este trabalho tem dados de apenas 9.639 pacientes. Um segundo desafio é a interpretabilidade. Apesar do alto desempenho, áreas muito críticas como a medicina têm resistido ao uso de modelos caixa preta, ou seja, não interpretáveis. Um terceiro desafio ainda muito pouco explorado no Deep Learning é fazer com que o algoritmo saiba que não sabe. Isso acontece quando as redes são expostas no mundo real a dados desconhecidos ou diferentes da ocasião do treinamento. Nestes casos, quando não se possui uma opção de rejeição, a rede irá forçosamente predizer uma das classes, porém sem uma medida de confiança dessa predição, o que poderia induzir a uma decisão errada de um médico, por exemplo. Portanto, nossos objetivos são criar uma calculadora de risco adaptável e treinável, avaliar a Tabnet e comparar os resultados com a TIMI-50 e a GRACE 2.0, comparando também com a XGBoost. Pretendemos também adaptar a Tabnet com a opção de rejeição e avaliar sua interpretabilidade. E por fim, determinar se existe ganho de performance ou interpretabilidade que justifique a utilização da Tabnet. Vamos falar agora sobre alguns conceitos para ajudar na compreensão desse trabalho, começando pela área de cardiologia. A doença arterial coronariana é o resultado da obstrução das artérias que irrigam o coração. É causada pelo acúmulo de placas de gordura. Essas placas podem se desprender e formar coágulos, que bloqueiam totalmente uma região do músculo cardíaco, causando um infarto. Para vencer este bloqueio, os médicos necessitam inserir um catéter com um balão que irá expandir e restabelecer o fluxo sanguíneo. Por vezes, é necessário instalar um dispositivo chamado stent, para prevenir uma nova constrição. Por fim, o fluxo TIMI é o fluxo sanguíneo medido em graus de perfusão de sangue após a intervenção. Vamos agora aos conceitos de aprendizado de máquina mais importantes para o entendimento desse trabalho. A Tabnet é uma arquitetura de rede neural pensada para dados tabulares. Suas principais características são o aprendizado da engenharia de atributos, a seleção esparsa desses atributos,
a interpretabilidade e o aprendizado autossupervisionado. Vamos agora aos principais componentes da rede, sendo o primeiro deles o componente de atenção. Neste bloco, a Tabnet aprende quais são os atributos em que o treinamento será focado. Como a arquitetura da rede é definida em passos, ou seja, blocos sequenciais, o hiperparâmetro gama é utilizado para controlar a reutilização dos atributos, de modo a permitir que a Tabnet sempre tenha um conjunto de atributos diferentes para aprender em cada passo. A função H é uma função aprendida por essa camada Fully Connected. Para mim, a grande sacada dessa rede é o aprendizado da máscara M, que irá tanto selecionar os atributos que serão utilizados no aprendizado, como também será utilizada para dar interpretabilidade à rede, como veremos mais adiante. O transformador de atributos é o componente onde o aprendizado realmente acontece. Ele recebe apenas os atributos selecionados pela máscara mostrada no slide anterior e funciona muito similar às camadas das demais redes neurais profundas, com camadas densas, batch normalization e função de ativação. A primeira parte do transformador de atributos é compartilhada entre todos os passos de decisão. A Tabnet funciona em blocos, ou passos de decisão, selecionando seus atributos e aprendendo um estimador em cada passo, formando um ensemble e dando a predição final com base na agregação entre todos os passos. Essa técnica lembra, de certa forma, as random forests, que aprendem árvores diferentes com um conjunto de atributos diferentes. A grande diferença é que a Tabnet aprende a selecionar os próprios atributos ao invés de fazê-lo de forma aleatória. A Tabnet também possui a capacidade de realizar um aprendizado autossupervisionado. Este aprendizado pode ser utilizado como uma etapa de pré-treinamento no mesmo conjunto de dados. Utilizando o transformador de atributos como encoder, a rede possui também outro bloco de decodificação, se tornando um autoencoder. A tarefa de aprendizado autossupervisionado consiste em mascarar atributos aleatoriamente e tentar predizer seus valores. Após o treinamento não supervisionado, realiza-se então um fine-tuning, utilizando agora de fato os labels, como é o caso do income neste exemplo. Para ilustrar como a Tabnet proporciona sua interpretabilidade, vejamos esta figura. A M1 até M4 são as máscaras aprendidas nos passos de 1 a 4. Cada coluna nos mapas de saliência são as features, e cada linha uma amostra. Esses mapas são agregados e formam um mapa de importância global, onde é possível identificar a importância de cada feature na predição. Por fim, a opção de rejeição consiste em predizer, além das classes do problema proposto, um grau de confiança desta predição. Este ainda é um assunto que, embora seja antigo, ainda tem muito campo para pesquisa. Originalmente, a Tabnet não possui uma implementação de opção de rejeição. Duas abordagens são promissoras, como a SelectiveNet, que é uma rede neural que possui opção de rejeição, e também o treinamento de um modelo de confiança, com base na distância das amostras com erros de classificação, como o DBLE. Até o momento da gravação desse vídeo, nenhuma dessas abordagens foi testada com a Tabnet, sendo este um dos objetivos desse projeto de pesquisa. Bom, antes de iniciar esse trabalho, foi necessário conhecer as técnicas empregadas na solução de problemas semelhantes. Para isso, utilizamos a busca por artigo no Google Scholar. Inicialmente, buscamos por termos da inteligência artificial juntamente com termos Health, Disease, Risk Prevention e obtivemos cerca de 4.790 artigos. Essa busca foi refinada, excluindo-se os trabalhos relacionados a imagens médicas, que são muitos, como também os trabalhos referentes a processamento de linguagem natural e ética. Por fim, buscando obter alguns trabalhos com código aberto e, portanto, passíveis de reprodução, a busca foi refinada ainda mais, incluindo-se o termo GitHub. Foram buscados trabalhos de 2018 a 2020 e o resultado final foram 99 trabalhos. Dentre os 99 artigos lidos, foram selecionados os de mais relevância e pertinência com o tema de predição de risco em doenças utilizando o aprendizado de máquina, resultando em 12 trabalhos sumarizados a seguir. Os trabalhos foram avaliados quanto às doenças ou problemas propostos, bem como as métricas utilizadas e algoritmos. Dentre os trabalhos selecionados, apenas um focava na utilização de redes neurais para a predição de risco em pós-operatório. Outros propõem variações de algoritmos baseados em KNN e regressão logística. Os demais consistem em realizar experimentos com vários algoritmos diferentes e comparar os resultados entre eles. Foi identificada então uma oportunidade de pesquisa para a utilização de Deep Learning em dado tabular na área médica.
Uma outra busca foi realizada para investigar a utilização de Deep Learning em dado tabular, já não restrito somente à área médica. Um dos trabalhos resultantes foi o relato da experiência do Airbnb, substituindo o modelo baseado no XGBoost como uma rede densa, não muito complexa. No entanto, os autores afirmam que só obtiveram sucesso após aumentarem muito a quantidade de dados no treinamento, e isto com perda de interpretabilidade em relação ao modelo anterior. Dois outros trabalhos interessantes que surgiram como resultado dessa busca foram a Tabnet e a Node. A Node é uma implementação de árvore de decisão diferenciável com redes neurais. Apesar de ser muito interessante e ter bons resultados, deixou de ser considerada como uma opção devido a não ser interpretável. Restou, portanto, a Tabnet como uma arquitetura promissora do nosso problema com dados tabulares. E quais são os nossos dados? O conjunto de dados foi obtido de clínica e hospitais no Brasil e foi inicialmente coletado com o intuito de ser usado em uma ferramenta de BI na área médica. Consiste de 7 tabelas em Excel, obtidas através da exportação de uma base relacional. Essa base ainda não está publicamente disponível. Essa base apresenta inúmeros desafios, não sendo uma base coletada ou preparada com o objetivo de ser utilizada para a inteligência artificial. A base não apresenta chave primária, existe um grande número de dados faltantes, possui dados hierárquicos e desbalanceados. A base também apresentou necessidade de transformação dos dados como o tratamento da tabela complicação, que possui eventos pós-intervenção, sendo portanto desfechos ou variáveis respostas, e não atributos ou preditores. Quanto à metodologia, utilizamos o KDD adaptado de Fayad, com as etapas de seleção dos dados, pré-processamento, transformação, modelagem e interpretação e avaliação. Por fim, vamos aos experimentos realizados. Para conhecer melhor os dados, foi realizada uma análise exploratória, sobretudo utilizando técnicas gráficas com a biblioteca Seaborn. Na figura acima, podemos observar a idade do paciente e o índice de massa corporal, que são correlacionados ao risco cardiovascular. No entanto, como pode ser observado, não há diferença na distribuição dos dados entre pacientes que obtiveram sucesso ou fracasso na intervenção. Nos gráficos abaixo, temos a distribuição de dois atributos da tabela balão, como o resultado angiográfico e o fluxo time. Nota-se que uma diferença na distribuição desses atributos entre os pacientes que obtiveram sucesso na intervenção e os que não. Ambos os atributos também apareceram na lista dos 10 mais importantes nos modelos de classificação obtidos. Na etapa de modelagem, diversos experimentos foram realizados utilizando os algoritmos mais tradicionais de aprendizado de máquina, como regressão logística, árvore de decisão, SVM, Random Forest e XGBoost. Até mesmo uma rede neural densa foi utilizada. Diversas técnicas de balanceamento dos dados também foram testadas. Além da nossa própria implementação no Jupyter Notebook, foram executados experimentos na plataforma de AutoML H2O, como referência. Os algoritmos que apresentaram os melhores resultados foram os baseados em ensemble de árvores de decisão, como o XGBoost, com a técnica de balanceamento Random Oversampling. A rede densa obteve um desempenho muito ruim, não tendo conseguido aprender com os dados. Porém, esses resultados não são finais e serviram para identificar problemas no processo, como um grande número de features geradas a partir de encoding de atributos com muitas categorias. O melhor modelo de todos foi o XGBoost, obtendo uma acurácia de 96,13%, F1 de 41,27% e AUC de 0,86%. Quando consideramos que os dados são extremamente desbalanceados, devemos tomar cuidado ao olhar o desempenho da acurácia, pois o algoritmo pode chutar sempre a classe negativa. O modelo obtido na plataforma H2O obteve um resultado melhor, porém, mesmo assim, não muito satisfatório. Os resultados foram avaliados em conjunto com um médico especialista no domínio. Os modelos conseguiram extrair bons preditores, como o fluxo time e o resultado angiográfico, os quais fazem sentido do ponto de vista médico. Porém, foram identificados alguns pontos de melhoria, como a necessidade de selecionar e preparar melhor os atributos, agrupando categorias, por exemplo, ou até mesmo excluindo atributos irrelevantes. Quanto aos desfechos, percebeu-se que os dados originais da tabela de evolução não eram adequados. Resolvemos reestruturar esses desfechos, considerando e agrupando os desfechos como eventos cardiovasculares adversos. Próximos passos. Como os próximos passos nesse trabalho, temos a reestruturação do conjunto de dados, repetir todos os experimentos e ter um baseline com os novos desfechos, mês, também realizar os experimentos com a Tabnet e a comparação com a Node e as calculadoras Time e Grace. E por fim, levantar problemas e propor melhorias na Tabnet, como opção de rejeição. Muito obrigado!